Vamos resolver uma questão sobre contabilidade financeira, o reconhecimento de diferenças de câmbio. Trata-se da questão número 4 do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 20 de março de 2021, da parte da manhã, a versão A. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Quanto à questão número 4, ela faz parte do exame de 20 de março de 2021 e diz-nos o seguinte: a Joana Figueiredo é contabilista certificada da VFK Limitada, a empresa que, no dia 2 de novembro de 2020, adquiriu um conjunto de mercadorias a um fornecedor sediado no Dubai. A fatura foi emitida em dólares americanos pelo valor de 55.200, tendo ficado contratualizado que o pagamento ocorreria no dia 30 de novembro de 2020. O que se veio a verificar. Contudo, todo o contexto da pandemia tem originado variações cambiais significativas, uma vez que a relação cambial em 2 de novembro era de 1,25 e em 30 de novembro de 2020 era de 1,22, a respectiva relação cambial. E face a esta situação, na demonstração dos resultados de 2020 e relativamente às referidas variações cambiais, deverá ser reconhecido ou deverá ter sido reconhecido a linha A: um gasto de 1.656 euros, um rendimento de 1.085,90 euros, a linha C, um gasto de 1.085,90 euros, ou a linha D, um rendimento de 1.656 euros. Bom, a verdade é que nós temos aqui dois momentos em que vamos ter que calcular a respectiva diferença de câmbio. Temos o dia 2 de novembro, em que é assumida uma dívida perante o fornecedor, e depois temos o dia 30 de novembro, em que é reconhecido o respectivo pagamento. Esta matéria das diferenças cambiais, ela exige-nos a análise da norma contabilística e de relato financeiro 23. Esta norma trata dos efeitos de alterações em taxas de câmbio e tem a sua base na IAS 21. No que diz respeito a esta norma, será importante nós termos em consideração algumas definições iniciais aqui para resolvermos esta questão. Nomeadamente a definição da moeda funcional, que é a moeda do ambiente económico principal no qual a entidade opera, no caso concreto, euros. E depois, a diferença de câmbio é a diferença resultante da transposição de um determinado número de unidades de uma moeda para outra moeda a diferentes taxas de câmbio. Nesta norma é também importante o seu parágrafo 22 e 23, normalmente o 23, para podermos trabalhar também esta questão. Quanto à questão propriamente dita, eu começo por fazer o seguinte. Começo por identificar que as diferenças de câmbio, do ponto de vista do nosso código de contas, do código do sistema de normalização contabilística, elas poderão ser reconhecidas como diferenças de câmbio desfavoráveis, e aí utilizamos a conta 6887, uma conta de gastos, ou favoráveis, diferenças de câmbio favoráveis, em que teremos de utilizar uma conta de rendimentos da classe 7 a 7887. Sendo gastos ou rendimentos, vai influenciar a nossa demonstração dos resultados na vertente de outros rendimentos ou na vertente de outros gastos. Portanto, o movimento nestas contas vai influenciar a demonstração dos resultados. No caso de uma entidade realizar transações em moeda estrangeira, deve registá-las no momento da sua ocorrência na sua moeda funcional, que aqui são euros.
Aplicando à quantia de moeda estrangeira a taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira à data da transação. Bom, conforme nós temos no dia 2, nós temos a assunção de uma dívida, o reconhecimento de uma dívida de 55.200 dólares americanos, e a essa data a relação cambial que nós aqui temos era de 1,25, o que significa que dividimos este valor por 1,25 para determinarmos o valor em euros. 55.200 por 1,25 a 2 de novembro de 2020 são 44.160 euros. Este é o valor que foi reconhecido como passivo corrente em fornecedores a 2 de novembro de 2020. Nesta data foi reconhecido a crédito de fornecedores 44.160, o valor em dívida. Claro, por contrapartida de compras, mas a mim interessa-me aqui a questão dos fornecedores. Posteriormente, no dia 30 de novembro, nós vamos proceder ao pagamento. E nessa data, efetivamente, a relação cambial está alterada. A 30 de novembro, a relação cambial, euros para dólares americanos, é de 1,22. Ora, nesta data, a 30 de novembro, a quando do pagamento, eu volto a dividir os 55.200 por 1,22, o que dá 45.245,90. E este é o valor que eu vou ter que desembolsar para proceder ao pagamento. Ora, tendo eu que pagar mais do que aquilo que está reconhecido, logicamente que para a minha empresa, eu vou ter uma diferença de câmbio desfavorável. E a quando do reconhecimento do pagamento, a diferença de câmbio desfavorável é a diferença entre os dois valores e que dá 1085,90. E nessa altura eu vou proceder ao reconhecimento do pagamento do montante em dívida. E terei que fazer 3 lançamentos. Começo por debitar a conta 2211 dos fornecedores por 44.160 a 30 de novembro, o valor que estava em dívida desde 2 de novembro, a conta está saldada, e faço um crédito na conta de bancos, mas pelo valor que eu realmente vou pagar e que a 30 de novembro de 2020 eu vou pagar 45.245,90. Portanto, credito a conta 12 bancos por 45.245,90. Ora, entre o valor que estava em dívida e o valor realmente pago, há aqui a tal diferença que é desfavorável para a nossa empresa. Estamos a pagar mais do que aquilo que estava em dívida naquele momento. E, portanto, essa diferença de câmbio desfavorável, ela vai ser reconhecida a débito da conta 6887 a 30 de novembro por 1085,90. E isto, quando forem elaboradas as demonstrações financeiras, vai afetar a demonstração de resultados por naturezas na vertente de outros gastos, onde serão incluídos os 1085,90. Portanto, este lançamento debitar a 2211 por 44.160, debitar a 6887 diferenças de câmbio desfavoráveis por 1085,90 e creditar a nossa conta de bancos pela transferência de 45.245,90, creditar esta conta, tudo a 30 de novembro, é o reconhecimento deste pagamento. Pelo que nós tivemos uma diferença de câmbio desfavorável que influencia a demonstração dos resultados pela via dos gastos. Logo, através aqui do enunciado, nós agora podemos dizer que na demonstração dos resultados de 2020, ou seja, quando estivermos em 2020 na demonstração dos resultados, em outros gastos, vamos ter que relativamente às referidas variações cambiais deverá ter sido reconhecida à linha C
um gasto de 1085,90. É sim a linha C a resposta correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até breve.